tem uma grande identidade de intenções e objetivos na programação da Rio+20, a Conferência da ONU sobre Sustentabilidade, e o Museu da Manhã, o projeto de desenvolvimento do Museu da Manhã, o Museu de Ciência, ser implantado na região do Porto do Rio. Se trata, nos dois casos, de traçar as perspectivas pelas quais o conjunto da atividade humana, as suas atividades econômicas, atividade de produção das cidades humanas ao longo de todo o planeta, devem ser encaminhados de forma a realizar uma transformação fundamental. Não se trata mais agora de expandir a atividade humana para explorar, para alcançar domínios, regiões que ainda não foram exploradas, que não foram alcançadas. Até o fundo dos mares já está precificado, já tem valor. Então é como se agora as bases da atividade humana, de produzir, atividade econômica humana, recobrissem todo o planeta. Não há região exterior à atividade humana. Então se trata agora não mais de expandir a atividade humana, mas de tornar possível que ela perdure. Então se trata agora de fazer uma transformação verdadeiramente revolucionária. Fazer com que o capitalismo, que é o regente da nossa produção, mude o seu motor, o seu drive, aquilo que o impulsiona, da expansão, da conquista de novos mercados, da assimilação de novas populações, para transformá-las em consumidoras, em participantes do jogo econômico capitalista, para tornar possível que esse jogo seja duradouro, que esse jogo consiga perdurar. Então, esse objetivo, que é o objetivo, em termos da nossa civilização, mais significativo para a sobrevivência da nossa cultura, da nossa civilização, da nossa própria espécie, bem como diversas outras espécies vivas em todo o planeta, a grande questão deste nosso século XXI. Ela é tanto o foco da Conferência Rio+20, que é um evento local, vai acontecer durante certos dias, no âmbito de um processo de debate das nações, dos povos, dos líderes, de esclarecimento e discussão das opções que existem para ser tomadas, tanto da Rio+20, que é esse episódio, esse acontecimento localizado, quanto do Museu da Manhã, que tem o projeto de explorar os próximos 50 anos. Então, é muito profunda a identidade entre a Rio+20 e os objetivos do Museu da Manhã. O sistema capitalista, nas suas primeiras premissas, você acha que ele é capaz de ser reformado para isso? Ou que essas primeiras premissas deveriam ser questionadas? A meu ver, ele terá que sofrer uma transformação para poder realizar essa mudança de natureza, de essência, de deixar de ser dirigido pela expansão no espaço e passar a ser dirigido pela expansão no tempo, pela duração. O capitalismo vai ter que realizar uma transformação interna de grande escala, de grande profundidade. Ele vai ter que assimilar valores que lhe são exteriores. Não é a primeira vez que o capitalismo faz isso. O capitalismo é muito hábil em assimilar certos valores que vão assegurar a sua continuidade. O melhor exemplo é a forma pela qual o estado de bem-estar social foi gerado a partir do conflito entre o capital e o trabalho. Então, houve momentos, como na crise de 29, o capital parecia que ia perder, podia perder. Tanto que houve a reação gerando ditaduras, sistemas totalitários, mas de toda maneira o resultado disso foi a assimilação de valores do trabalho ao procedimento do capital. Então surgiu o propósito, o projeto do Estado de Bem-Estar Social, e que é capitalista, mas ao mesmo tempo certos direitos são reservados. Agora viveria uma situação similar em certos sentidos, embora muito diferente em outros. O capitalismo tem que se tornar verde. Tornar verde significa ele tem que fazer escolhas de processos sustentáveis, não só porque é benéfico para nós, a nossa espécie e para outras espécies, é para poder continuar. Porque senão inviabiliza as condições da própria produção. Então seria uma espécie de suicídio. E o capitalismo pode ser muitas coisas, mas suicida ele não é. Como, a partir do que você enxerga, o dinheiro e o sistema monetário organizam o mundo, principalmente no que a gente produz, no que a gente troca, E de que maneira isso foi naturalizado? Por que isso parece natural? Para poder compreender por que houve, num certo sentido, uma espécie de naturalização do capitalismo e da sua expressão mais virtual, que é o sistema financeiro,
a gente tem que lembrar do antigo adágio: o tempo é dinheiro. E invertê-lo, pensar ao contrário: dinheiro é tempo. Em que sentido? No sentido de que, depois do desenvolvimento, da disseminação de um certo artefato, o relógio mecânico, se instalou e começou a ser praticado por um contingente crescente da humanidade, a início no Ocidente, depois nas colônias do Ocidente, depois hoje, ao redor de todo o globo, um certo tipo de temporalidade, ligada à ideia de que o tempo é um marcador, chamado agora ou presente, que se move ao longo de uma linha de instantes, ou seja, um tempo geometrizado, um tempo assimilado à imagem de uma linha. Os pontos antigos são onde o marcador já passou, são o passado. Os pontos ainda não percorridos são o futuro, são os pontos inéditos. E o presente viaja, né, passando de instante a instante, de ponto a ponto, ao longo desse tempo. Essa imagem é uma imagem tão extraordinariamente abstrata e sofisticada, que é simplesmente assombroso que a gente não se dê conta que há 150 anos atrás não funcionava assim. Que os povos ditos primitivos não lidam assim com o tempo. Que esse tempo cronificado, foi uma invenção. E essa invenção permitiu uma inovação extraordinária. Permitiu que o trabalho humano fosse quantificado, recebesse um valor. Antes você trabalhava de sol a sol. Sol a sol, o ciclo da natureza, você tem o dia maior no verão, o dia menor no inverno. Então, trabalhar de sol a sol são extensões diferentes. Com o relógio mecânico, você cria um ciclo artificial em relação ao qual os ciclos naturais passam a ser medidos. Então, agora você vai trabalhar 16 horas por dia, como faziam crianças de 12 anos nas minas de carvão do país de Gales, no final do século XIX. Então, rompeu-se a relação com os ciclos da natureza. E agora, o trabalho humano pode ser quantificado e receber um valor. Desse valor, você retém uma parcela que é o da reprodução do próprio capital. Então, a disseminação do tempo mecânico, desse tempo cronológico, ancorado no relógio, é a base técnica pela qual a disseminação do dinheiro, na forma do mercado financeiro, vai se instalar como forma superior do capitalismo. Então, se não houvesse esse artefato, se não houvesse a maneira de você quantificar o trabalho, não haveria a forma de você reter o excedente do trabalho para formar o capital, e o capital não poderia ter se desenvolvido a ter esse estágio superior, esse florescimento, que é o capital financeiro. Então é como se nós vivêssemos uma espécie de virtualidade, uma invenção, um artefato, que é o tempo cronológico, e nós o naturalizamos. Em que sentido? No sentido de, se você se recordar, quantos mostradores de relógio você contemplou desde que acordou até agora? Uma dúzia? 20? 50? 100? O tempo todo tem um dispositivo dizendo para você: você está aqui na linha do tempo. O tempo todo. Essa virtualidade se tornou para nós base da realidade. Ao invés de ser algo que nós extraímos da realidade, é algo que nós projetamos sobre a realidade e nós a enquadramos assim. A mesma coisa está acontecendo com o mercado financeiro. O mercado financeiro é uma outra virtualização, é um jogo no qual você aposta sobre as apostas, é um jogo assombroso, um cassino extraordinário, em que o que passa a valer são expectativas. E as expectativas recebem uma remuneração em termos de riscos. Tudo isso imaginado, tudo isso descolado, dissociado das bases reais da produção. Né? As minas, o trabalho, a criação, tudo isso passa a ser subordinado a um jogo de expectativas e de números. Né? Uma construção tecnificada, né, de uma espécie de camada superior que envolve o mundo e que hoje, graças aos meios de comunicação, se instantaneizou. Então, não existe mais a bolsa, né, de cada lugar, existe a bolsa, que opera em horários diferentes, com fuso horário diferente, mas é sempre a mesma coisa, porque os fluxos de capital não param mais de parar. E esses fluxos de capital inteiramente virtuais, impalpáveis, fluxos de números, não tem outra consistência a não ser isso, passam a ser os regentes dos processos reais de produção, do trabalho real, né, da produção real. Então, vidas são destruídas, num sentido muito concreto, da perda de empregos,
vidas são destruídas aos milhares, a centenas de milhares, aos milhões, em função da troca de bilhões de unidades financeiras totalmente virtuais, totalmente inexistentes. Então é como se a gente tivesse um regime de seres imateriais, quase que angelicais ou demoníacos, né, que tivessem nos se apropriado, né, da nossa realidade. Então, essa virtualização do tempo, esse descolamento do nosso tempo, do tempo da cultura, do tempo da natureza, dos tempos diversos da natureza, ele é, no meu entender, a base pela qual se tornou possível que houvesse essa segunda virtualização, que é do capital financeiro sobre a própria produção. Que 70% das negociações de Wall Street são automatizadas e que na Bolsa da Inglaterra, em Londres, 30% do mercado de ações é conduzido por algoritmos. A pergunta a partir disso que eu escrevi aqui para ti é como esses algoritmos se relacionam com as amplas necessidades, tanto humanas quanto do planeta. A gente se acostumou a pensar, nós recebemos como legado da nossa cultura, cultura ocidental, que hoje é uma cultura planetária, uma certa imagem da humanidade, uma certa imagem do homem. E essa imagem, ela está ancorada em certas características morfológicas, certas características orgânicas, em certas tradições das nossas criações arquitetônicas, urbanas, em suma. Mas essa imagem, ela está começando a ser pressionada, está começando a ser distendida, e em muitos casos fragmentada, fraturada, em diferentes dimensões. Então, aquilo que era da nossa exclusiva intimidade, o interior do nosso corpo, depois dos raios-x, tomografias, etc., se tornou totalmente evidente, totalmente transparente. O que era opaco se tornou translúcido. E hoje nós somos capazes de visualizar, né, o funcionamento do nosso próprio organismo, nossa própria interioridade, em níveis cada vez mais profundos. Por outro lado, nós herdamos uma distinção entre aquilo que é humano e aquilo que é natural, no sentido de que há os seres da natureza e há os artefatos que nós criamos com o nosso engenho e arte. À medida que nós somos capazes de intervir em escalas moleculares, essas escalas microscópicas são as escalas constitutivas de todo tipo de estrutura, das estruturas dos organismos, da formação das matérias, do nosso próprio ser. E, portanto, se torna obsoleta essa distinção. Uma certa molécula, ela tem uma certa forma, tem uma certa função. Se essa molécula está imersa dentro de um organismo vivo, faz parte de uma célula, ela tem uma função biológica. Mas essa mesma molécula, se ela fizer parte de um artefato eletrônico, ela tem outra função, outra inserção. Então, há uma convergência entre o natural e o artificial. Esse limite começa a ficar cada vez mais esgarçado. Então, por um lado, nós humanizamos certos setores, certos fatores, certos agentes que eram inumanos, eles passam a realizar certas capacidades humanas. Por outro lado, à medida que esses agentes começam a operar, nós nos inumanizamos, porque nós, para podermos entrar em acesso, para podermos tocar esses fluxos de acontecimentos que esses nossos dispositivos engendram, nós precisamos dessas próteses, dessas interfaces. Deixa eu dar um exemplo. Você faz uma pesquisa qualquer num buscador e o buscador te dá qualquer coisa como 4,5 milhões de resultados. Se você for examinar esses resultados a olho nu, você vai passar anos, quem sabe, para discernir as diferenças entre cada um daqueles. Ou seja, você precisa desses suplementos extracorpóreos, extra-orgânicos, mas cognitivos, pelos quais você pode navegar nesses oceanos de dados, oceanos de informações que estão se tornando disponíveis a partir dessa nossa capacidade de sondar essas escalas microscópicas, escalas constitutivas. Então, esse tipo de suplemento cognitivo, ele está passando a operar numa variedade de setores da nossa vida. Então, é muito comum nós agora lidarmos com essa fronteira inumana dos fluxos vastíssimos de dados, de informações, dos satélites, das telecomunicações, das empresas, que não podem ser acessados pelo cérebro humano individual. É impossível, é muito além da capacidade, inclusive de coletivos de pessoas.
Então, se nós não tivermos esses sentidos ampliados, esse mundo não é nosso, ele se torna exterior a nós. E então é que nós estamos vivendo então um momento que nós estamos começando a delegar para esse tipo de artefato uma série de funções que para nós se tornaram impossíveis, em vista dessa própria delegação. Então, se você não tiver os Googles, os Yahoo, etc., para sondar os dados da rede, você é literalmente sufoco, você nem entra, você não pode ter acesso. E da mesma maneira, hoje nós temos uma série de dispositivos, que são dispositivos artificiais, mas são dispositivos cognitivos, dispositivos de pensamento, que passam a fazer parte da regência da nossa vida. Por exemplo, os controles de trânsito. Os controles de trânsito se automatizam cada vez mais, reúnem informação de inúmeros locais. Essas informações são passadas por processadores, por modelos matemáticos, que permitem você gerenciar vastos fluxos de veículos e de indivíduos. Então, você administra o tempo da sua movimentação não em função da sua expectativa, do seu desígnio, do seu lazer. É bacana ir por aqui, vou olhando os passarinhos. Não, você é obrigado a seguir um certo fluxo em virtude desse controle, que não é um controle pessoal, não é um controle humano, não é realizável humanamente, diretamente. Né? Então, cada vez mais a nossa vida se inumaniza, se artificializa nesse sentido. E isso abre para nós mesmos potências quase ilimitadas. Não sabemos até onde se estenderão os limites do humano. Aí pensando no sistema financeiro ser assim tão grandemente, nessas proporções, administrado por cálculos, e pensando que essa é a economia política, né? Isso é a alocação de recursos, isso são empregos, isso é o planeta, né? Sim, só que uma economia política que não é mais centrada nem sequer nos humanos. É centrada nos próprios fluxos abstratos de capital. Então, esses algoritmos não funcionam em vista do bem-estar de A, B ou C ou D. Eles vislumbram oportunidades, centavos ganhos com a venda, com a compra de certas ações de certa empresa em qualquer lugar do mundo. Então, uma massa financeira irresistível, um tsunami virtual acomete aquela região, e se vai quebrar empresas, destruir empregos, derrubar governos, não importa. Não importa. Ele se autogerencia, né? Ele se autoengendra. Mas esse tipo de fator é possível de entrar no cálculo? Por exemplo, a minha pergunta é, voltando àquela primeira, se o sistema capitalista como tal, ele é permitido esse tipo de reforma, entendeu? É preciso abandonar o cálculo? Ou é possível o cálculo? Eu entendo uma espécie de, uma forma de um conflito, na medida em que a continuidade da própria vida, da civilização e da vida, não da vida como um todo, da vida biológica, que essa é quase ineradicável. Seria preciso um acontecimento de ordem astronômica, a eclosão de uma estrela, né, para que a vida da Terra fosse erradicada. Mas a desaparição da nossa civilização e, porventura, da nossa espécie é algo que já aconteceu inúmeras vezes no passado, há muitos exemplos, e não há nenhuma razão para achar que não acontecerá, se esse outro tipo de entidade, de fato, começar a prosperar sem qualquer controle, sem qualquer governo. Porque ela fará isso de um modo cada vez mais distante do que ainda nos é natural. Então, esse conflito entre a nossa natureza natural, né, e essas nossas extensões artificiais alcançariam um ponto de ruptura. Aonde isso poderá chegar? E aí, puxando o gancho do que você falou, você acha que a preocupação com isso, com mudar esse curso, isso é uma pergunta pessoal, o campo disso, se pensa isso porque em função da sobrevivência do homem, nossa, ou existe um valor em si nisso, entendeu? Existe um valor em preservar essa riqueza do que é natural? Se você observa a história da vida, e a história da vida, ela é a história de uma forma de matéria que passou a fazer algo surpreendente. Ela passou a engendrar novas formas, a variar as suas arquiteturas de um modo muito mais intensificado, muito mais rápido, mais acelerado do que os modos da natureza inanimada, a natureza física. Então, os ritmos básicos da natureza física, os ritmos do clima, os ritmos do sol, sobre eles vieram se instalar os andamentos da vida.
Os andamentos da vida são os andamentos da replicação, né, as espécies se reproduzindo, mas ao longo das gerações, o acúmulo de diferenciações, o acúmulo de erros, que engendram novas formas. Se essas formas forem duráveis, elas passam a serem formas diferenciadas, competindo pelos recursos. Isso é a história da evolução. A história da evolução é cheia de percalços, momentos de grande crescimento de novas formas, momentos de desaparição, de extinção, de muitas formas, mas não houve momento, a não ser num conjetural primeiro momento da vida, em que a vida fosse monótona. A vida é sempre dissonante e multívoca. Por isso, diversa. Ela sempre envolve a associação de heterogêneos. Então, o nosso próprio corpo, nós, cada um de nós, somos membros da espécie Homo sapiens. Né? Sabemos a nossa ascendência, primata, etc. Nós não estamos tão a par, e sabemos que vivemos num certo ambiente, que consumimos recursos, natureza, água, alimentos, ar, etc. Nós não nos damos conta de que nós somos, cada um de nós, o ecossistema para uma infinidade de outros organismos coexistirem conosco. Nós não apenas vivemos em ecossistemas, nós somos um ecossistema. Cada um de nós é feito de aproximadamente 100 trilhões de células humanas. Mas vivem em nós 1 quatrilhão, 10 vezes mais, de organismos não humanos. Então, mais ou menos 2 quilos de cada um de nós adultos não tem DNA humano. É outra coisa. E, no entanto, nós só somos humanos porque coexistimos. Somos este sistema de sistemas. Então, essa imagem parece que é uma imagem esclarecedora da necessidade da biodiversidade. A vida prospera, a vida floresce no diverso. A vida monotonizar-se, monocornizar-se, monocolorir-se é uma vida enfraquecida, é uma vida em crise. Não é esse o horizonte que nós queremos. Nós queremos, ao contrário, que através da cultura, através disso que nós somos originais, ou seja, somos formas de vida que inventaram ainda um ritmo mais acelerado de diferenciação, de diversificação, de inovação, de invenção, que é a cultura, que nós possamos servir para a vida se colorir ainda mais, a vida se potencializar de diferenças ainda mais. Então, se nós fizermos isso, se nós formos não fim, mas ponte, a vida no futuro se recordará de nós com boa nostalgia. Dirá, aqueles primatas sem pelo, polegar opositor, língua muito veloz, eles foram bacanas, eles serviram a vida, eles serviram de meio, né, para que a vida prosperasse, para que a vida prosseguisse para horizontes que nós hoje sequer podemos discernir. Então, sim, é da nossa natureza de seres artificiais, artificializantes, incorporar a biodiversidade.